Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós nesse dia, né? 19 de abril de 2021. Graças a Deus, estamos aqui, né? Firmes, fortes, segundo a vontade do nosso Deus, né? Amém, né? E a perseverança, né? A nossa perseverança, né? Em oração, em meditação, em louvores, em adoração, né? Em obediência à palavra. E amém, né? Mesmo distantes, né? Distantes no espaço, mas presentes no Espírito, né, irmãos? Amém, né? Continuando aí, né, com a nossa meditação diária aí, Romanos 10, vamos ver aqui, né? Paulo está aí exortando, né, tanto os irmãos, né, lá de Roma, né, a igreja de Roma, que já existia lá, exortando a eles os perigos do paganismo e dos perigos também do judaísmo, né, que estava perseguindo a igreja. Então ele está dizendo aí, falou, ó, é isso aí, os meus irmãos, né, na carne, os judeus, né, eles tropeçaram na pedra de tropeço, né, que é Jesus Cristo, né, porque eles estavam esperando, né, o Senhor Jesus em força, né, um rei, né, que viesse libertá-los do jugo romano, né, digamos, mas não, ele veio em fraqueza, aí tropeçaram nele, né. Hã? Então vamos aqui no capítulo 10, né? Continuar aqui, Paulo ensinando aí para os irmãos, né? A respeito dos judeus, né? Para que eles não fossem na conversa deles, né? Porque eles estavam falando o contrário, né? Alguns que tinham crido, né? Estavam também querendo impor a lei de Moisés aos gentios, né? Então tinha vários grupos, né? Uns que disseram que tinham crido, mas não abriam mão da lei de Moisés, e outros que nem criam, né? Pelo contrário. Nem abriam a mão de Moisés, nem abriam a mão da lei de Moisés, e nem criam na palavra, e nem creram no Senhor Jesus. Então no versículo 10 aqui estamos o quê? Ó, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, né? Conversão, né? Salvação, conversão primeiro, depois salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então eles têm zelo de Deus porque eles dizem que estão cumprindo a lei de Moisés, né? Esse é o zelo deles, sem entendimento. Porque eles não entenderam que o Senhor Jesus veio e cumpriu, né? A lei de Moisés na sua carne, é isso? Todas as ordenanças foram cumpridas ali no seu sacrifício, né? E fez o quê? Decretou um novo pacto, que é o pacto da graça, né? Então eles têm zelo, queriam impor a lei, diziam que estavam obedecendo a lei, mas também não estavam, né? Então eles não tinham um bom entendimento, uma boa consciência, né? Não tinham a consciência do Paulo, né? E dos apóstolos, que eram todos judeus, né? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quer dizer, a justiça de Deus é o quê? É Jesus Cristo, a redenção, né? E a graça, né? Certo? Não se sujeitaram à justiça de Deus. Não se sujeitaram nem a Jesus Cristo e nem aos apóstolos. Isso como nação, né? É claro que teve judeus que creram, né? Muitos judeus creram e saíram pelo mundo juntamente com Paulo e os apóstolos, que também eram judeus, né?
a pregar a nova vida, né? As novas, pregar as novas do Evangelho, né? As boas novas. Mas eles, como nação, não aceitaram. Pelo contrário, né? Rejeitaram. Aí ele diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo está dizendo o quê? O bom entendimento seria o quê? Né? O que é o bom entendimento? O zelo e o bom entendimento. É o quê? É saber que o fim da lei é Cristo, quer dizer, a lei de Moisés é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Né? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo que o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Né? Ou seja, era o quê? Uma exigência, né, que alguém estava fazendo. Não, eu quero ver o Cristo de novo. Quero que ele venha aqui de novo falar as mesmas coisas que ele falou para vocês. Para me ver se, para ele provar que ele, para ele provar que ele realmente ressuscitou. Ele não apareceu para nós, ele apareceu para vocês. Vocês dizem que ele apareceu para vocês. Né? É mais ou menos esses argumentos aí. Mas o que diz a palavra? O que diz a Escritura? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha, irmão, tem que prestar atenção nisso aqui, ó. A palavra está junto de ti, na boca, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então, esse mesmo versículo tem lá na lei de Moisés, né? Mostrando que a lei de Moisés era realmente o tutor, né? O tutor que nos levou ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento da graça, né? Ou seja, a parte das ordenanças da lei de Moisés, elas eram a sombra do grande sacrifício que o Senhor Jesus fez. E o sacrifício que o Senhor Jesus fez valeu por todos aqueles sacrifícios, todas aquelas ordenanças que foram feitas na lei durante todo o tempo que eles fizeram. E muito mais do que isso. E muito mais, e muito mais, e muito mais. Né? O sacrifício dele é infinito, superabundante. Certo? Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui, né? Certo? E a fé, né? Não é que a fé estava, digamos assim, abolida lá na lei, não. Porque eles também tinham que crer em algumas coisas. Eles não estavam esperando, eles não tinham esperança no Messias, né? Então eles acreditavam em alguma coisa que estava previsto exatamente na lei, né? Então aquelas coisas da lei, as ordenanças, elas eram sombras da realidade. Então a realidade é o sacrifício do Senhor Jesus e uma parte da sombra, né, era exatamente o sacrifício lá da lei. Como diz Pedro, né? Olha aí, o Paulo escreveu coisas que são difíceis de serem entendidas, conforme a sabedoria que Deus lhe deu, né? Então nós temos que estar todo o tempo entendendo e procurando entender o que Paulo está dizendo. Porque isso aqui tem uma certa profundidade, né? Certo? Não é que a lei não tem nada a ver com a graça ou vice-versa, né? Também não tem tudo a ver, mas são sombras, né? E tem uma parte da lei que tem tudo a ver com a graça, porque é exatamente a lei moral e a lei ética, né? E as ordenanças, todas elas representavam o sacrifício de Cristo. Todas. Bom,
Aí ele diz aqui no versículo 10, ó, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que significa isso? Então o cristão ele tem que confessar com a boca, né? Eu creio no Senhor Jesus, creio na igreja, creio na boa nova, no Evangelho, mas ele tem que crer com o coração também. O que significa isso? Crer com o coração é o quê? É você agir, é você realizar as obras que tem que ser feitas na graça, né? Certo? As obras não vão me salvar, não. O que vai me salvar é o sacrifício do Senhor Jesus. Mas se eu confesso o nome dele, eu tenho que fazer o quê? Viver como ele viveu, né? Bom, vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.